Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês também? Meu nome é César, este é meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês sobre as histórias em quadrinhos. Eu vou explicar para vocês sobre as histórias em quadrinhos. Vamos conhecer as histórias em quadrinhos, os heróis das histórias em quadrinhos, os personagens, os grandes personagens das histórias mais famosas, os personagens mais famosos das histórias em quadrinhos, né? Que alegrou nossa infância, né? Que nos ensinou bastante, heróis que nos fazem pensar, nos ensinam, né? Como nos desenhos animados, né? Quem é dos anos 80 lembra, né? Dos heróis dos desenhos animados, o He-Man, a She-Ra, né? E esses vários heróis aí dos desenhos animais, dos desenhos animados, né? Os grandes heróis, os grandes personagens dos desenhos animados. É, Tem também aí o Scooby-Doo, é, o Tom e Jerry, tem o Pica-Pau, o Pernalonga, tem esses personagens assim. é, de heróis também tem aqueles lá dos Thundercats, né? Que tem os gatos, né? Também. E tem também os Tartarugas Ninjas. São vários personagens de desenhos animados, aqui, heróis, de personagens assim que marcaram, que alegraram nossa infância e marcaram nossa infância. Então vamos lembrar desses grandes personagens. ah, Alguns desenhos animados. Esse vídeo é sobre as histórias em quadrinhos, mas também as histórias em quadrinhos. Os desenhos animados eles vêm das histórias em quadrinhos. Então eu vou focar mais nas histórias em quadrinhos, eu vou explicar mais sobre as histórias em quadrinhos. Então, vou trazer explicações sobre as histórias em quadrinhos, como surgiu as histórias em quadrinhos. Vou falar também do mangá, que é uma história em quadrinho japonês, lá do Japão, muito conhecido, mangás, né? Que tem os heróis, os personagens que são heróis, né? Das histórias em quadrinhos japoneses, né? Vou falar dessas histórias em quadrinhos japonesas, que são mangás, que tem esses vários heróis que são muito conhecidos, muito famosos, muito conhecidos. E também aqui no Brasil também, né? Vou falar também da Turma da Mônica. Quem conhece a Turma da Mônica? Todo mundo conhece a Turma da Mônica. Eu vou falar também da Turma da Mônica, né? A Mônica, o Cebolinha, o Cascão, da Magali, todos os personagens aí da Turma da Mônica também. Então, o brasileiro aqui, né? As histórias em quadrinhos criadas aqui no Brasil, no nosso território nacional aqui do Brasil. Então, mais conhecida a Turma da Mônica. E aí, e outros aí, americanos também, tá? Da Marvel, né? Que a Marvel é uma empresa, né, de histórias em quadrinhos, que a maioria dos personagens, quase todos os personagens das histórias em quadrinhos da Marvel viraram desenho animados ou filmes. Então é bem interessante. Então eu vou apresentar os personagens, os heróis das histórias em quadrinhos que nos alegraram, nos divertiram e nos ensinaram também muitas coisas boas para a nossa vida, muitas coisas boas e importantes para a nossa vida. E vamos lá, vamos relembrar esses grandes personagens e explicar também, trazer explicações de como surgiu, qual foi a origem das histórias de quadrinhos. Vou trazer também explicações sobre a origem das histórias de quadrinhos, como surgiu e como é feito as histórias em quadrinhos, que é uma linguagem bem interessante, muito que nos facilita a leitura, né? Tá entre a leitura, a linguagem verbal e não verbal. Então, é uma linguagem bem interessante e muito boa da gente se conhecer. Então, vamos conhecer as histórias em quadrinhos. Então, se inscreve no canal, compartilhe e deixa o opinião de vocês, tá? Deixa o opinião de vocês, ative o sininho para receber novidades do canal e veja outros vídeos, que tem outros vídeos bons aqui no canal também, tá bom? E vamos lá, vamos conhecer as histórias em quadrinhos. Você conhece as histórias em quadrinhos? Você sabe quais são os personagens mais famosos das histórias em quadrinhos? Sabe quais são os personagens mais famosos das histórias em quadrinhos? Qual personagem das histórias em quadrinhos que você mais gosta? Qual personagem das histórias em quadrinhos? Ou quais personagens, né? No plural, né? Porque são muitos personagens, né? Então, então eu quero saber a sua opinião, a opinião de vocês, né? Eu quero saber a opinião. Qual personagem que você mais gostou das histórias de quadrinhos? Ou quais os personagens que você mais gosta, né? Eu gosto de vários personagens. Eu gosto muito da Turma da Mônica, né? Muito bom a Turma da Mônica. Eu acho muito divertido. A Mônica pegando o coelhinho lá e girando o coelhinho e jogando em cima do Cebolinha. Ele, ai, o coelhinho caindo na cabeça do Cebolinha. Assim, é um desenho animado, né?
É uma história em quadrinho, né? A Mônica, né? Então, tem a Mônica, ela fica girando o coelhinho, tem um Cascão que não gosta de tomar banho, tem a Magali que come muito, né? Que é a menina que come muito. E o Cascão é o menino que não toma banho. Então, o Cebolinha é o menino que fala tudo errado, troca o R pelo L, né? Quando vai falar, eu estou. Cebolinha, o que você está fazendo? Ele quer dizer que eu estou andando na rua. Aí ele vai trocar o R de rua pelo L, aí vai mudar o sentido, né? Vai mudar o significado da palavra. Então é Cebolinha, para onde você está andando? Aí ele quer dizer eu estou andando na rua, mas ele vai dizer assim, eu estou andando na lua. Então ele estou andando na lua, ele troca o R pelo L. Então muda o sentido, muda o significado, né? Eu já expliquei aqui outras vezes que ao trocar uma letra de uma palavra, né, por outra, você muda o significado. O rua já virou lua e assim por diante. Então, ele troca tudo, né? Aí você eu estou atrasado. Ele vai dizer assim, eu estou atrasado para ir para a escola, né? Vamos dizer assim. E, assim, é um personagem assim que troca o R pelo L, então essa é a característica desse personagem, do Cebolinha. Então tem o Cebolinha, tem a Mônica, do Cascão. A Mônica é meio brava, né? A menina. Então, quem não conhece a Turma da Mônica? Todos conhecem os personagens da Turma da Mônica, né? E vamos falar de outros personagens também. Bom, antes de continuar, eu vou apresentar também outros personagens das histórias em quadrinhos. Muitos dos personagens das histórias em quadrinhos são heróis, né? Heróis que a gente já viu nos anos 80, que a gente já viu nos desenhos animados. Então vou apresentar também alguns personagens que são heróis, muito conhecidos, né? Heróis, tem muitos heróis das histórias em quadrinhos, como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, tem quem mais? Capitão América, quem mais? São vários personagens das histórias em quadrinhos. O Homem Elástico. Então são vários personagens, vários heróis das histórias. Tem o Thor também, né? Que é baseado na mitologia nórdica dos bárbaros, dos povos bárbaros, né? Dos vikings, né? Dos vikings. Lá no tempo que quando a Roma estava caindo, né? Que os bárbaros invadiram Roma e tal, causaram a queda de Roma. Então os vikings, que eles eram um dos povos bárbaros, né? Então, os vikings gostavam de navegar. Vikings são aqueles povos, né, antigos que usavam chapéu de chifre, né? Então, e ficavam nos barcos lá, nos navios lá, e eles usavam barba, então eles gostavam de navegar pelos mares nos navios, né? Então, e chegando em várias terras assim. Então, eles tinham a mitologia, assim como os gregos têm a mitologia, os personagens da mitologia deles, né, dos gregos, e os romanos também, que são os personagens dos romanos antigos, são os mesmos da mitologia grega, né, os personagens da mitologia romana. Quando a gente fala mitologia romana, é a mesma da grega, né, os deuses da mitologia grega são os mesmos dos romanos, os deuses romanos são os mesmos da mitologia grega, e os personagens, então, os personagens da mitologia grega, os deuses, heróis, monstros, estão na mitologia romana também. São os mesmos personagens. Os personagens da mitologia romana, os personagens das histórias da mitologia romana, são os mesmos da mitologia grega, só muda de nome. Então, o Zeus é Júpiter. Só lembrar dos planetas do sistema solar: Mercúrio, Vênus, tá? A deusa do amor, Afrodite, é Vênus. O deus da guerra, Ares, é Marte. O Hermes da comunicação é o Mercúrio. O deus dos mares, na mitologia grega é Poseidon, na mitologia romana é Netuno, e tem o Saturno também. Então, e são vários personagens da mitologia romana que são os mesmos da mitologia grega, né? São os mesmos personagens, só que só com nomes diferentes, mudam de nome. Então, são os mesmos. Agora, já esses lá dos vikings, né, o Thor, né, que é o deus Thor, né? O Thor é o deus do trovão, da mitologia nórdica, da mitologia dos vikings, né? Das lendas dos vikings, da mitologia dos vikings, né? Thor é um deus do trovão, deus do raio, deus do trovão. E ele usava o martelo, né? Então, é um personagem das histórias em quadrinhos também.
Então tem muitos personagens das histórias em quadrinhos que são baseados na mitologia grega, e na mitologia dos nórdicos, como o Thor, né? Então, e de outros povos, né? Bom, aí... E tem outros que são criados, né? Criados pela mente humana, pela imaginação, como o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é um personagem criado por um autor. Ele criou um personagem chamado Homem-Aranha, como se fosse um personagem, um ser metade homem, metade aranha, né? Então, Homem-Aranha tem vários outros personagens, assim, heróis, né? Das histórias em quadrinhos. Então, conhecemos muito, né? Não, quem não conhece o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, ele diz a lenda que o Homem-Aranha surgiu quando era um estudante, né? Um estudante que estava na escola, né, estudando sobre as aranhas, né? Estudante de biologia estudando sobre as aranhas. E um dia ele foi picado por uma aranha. E aí ele recebeu poderes da aranha, né? E aí ele pegava a mão, né? Aí, o dedo, né? E fazia assim, mais ou menos assim. Aqui a mão, e aí pegava o dedo e apertava aqui na palma da mão, assim, na mão, assim. E aí saía uma teia. Essa teia saía e ele segurava a teia e ficava andando para lá e para cá, como se fosse o Tarzan, né? Tarzan também é um personagem da história em quadrinho. Então, ficava andando de um lugar para lá, de cá para lá, de lá para cá. Então, ele ficava se segurando nos prédios, subia nos prédios, como se fosse uma aranha mesmo, assim. Andava na parede dos prédios, né? Subia na parede das casas, dos prédios, e fazia teias, né? E andava em cima das teias, assim. Então, era um meio de transporte, as teias, né? Ele usava a teia como meio de transporte. Até para prender os vilões também, usava, assim, para amarrar os vilões. Então o Homem-Aranha é bem interessante, o personagem das histórias em quadrinhos bem interessante. Então o Homem-Aranha saiu das histórias em quadrinhos, aí foi para os desenhos animados e depois virou um desenho animado e depois virou vamos dizer assim, virou um filme, né? Um filme com atores de verdade, de carne e osso, atores de verdade. Que o ator chegava a fazer o papel do Homem-Aranha. Então vários atores fizeram o personagem Homem-Aranha, fizeram o papel do Homem-Aranha. Então, e surgiu vários filmes, né? Acho que tem uns 10 filmes do Homem-Aranha, tem muitos filmes. Se eu não me engano, eu acredito que também tem histórias em quadrinhos do Star Wars, o Guerra nas Estrelas também bem legal também, né? Que conta a história de civilizações de seres extraterrestres que vivem em outros planetas, né? E civilização de um planeta que se comunica com a civilização de outro planeta em uma galáxia, né? Então, aí um regime imperial, né? Parece que trocou o regime imperial para o regime republicano. Muitos dizem que essa história do Star Wars, né? Que Guerra nas Estrelas, que vários os habitantes de cada planeta, né? Eles se comunicavam entre si e alguns viviam em guerras, né? Por isso que chama Guerra nas Estrelas, né? E tinha as naves espaciais, né? Que saíam de um planeta e ia para o outro. Tinha os robôs, então a convivência de robôs com alienígenas, com extraterrestres, naves espaciais, discos voadores, naves espaciais, as naves espaciais capazes de atravessar a galáxia de um planeta para o outro da mesma galáxia e também sair de um planeta de uma galáxia e ir para o planeta de outra galáxia também. Então, e existia um governo galáctico, né, chamado Império Imperial. Então, e aí esse governo foi trocado para uma república, né? Com o tempo o Império se transformou numa república. Muitos dizem que é baseado na história da Roma Antiga, né? Que a Roma Antiga parece que Star Wars era imperial e se transformou republicano. Não, era o contrário. É o contrário. Ele começou republicano e se transformou em imperial. Porque na cronologia da história do Star Wars. Então, república, né? Começou como uma república, o governo da Galáctico, né? Da história de Star Wars, o governo da galáxia da história de Star Wars, que tem a Confederação Intergaláctica de vários personagens, habitantes de cada planeta se reuniam numa confederação intergaláctica, né? E se comunicavam entre si. Então, era um governo único que ele era republicano. E depois veio um ditador, né? Um homem, um outro ser que disse que tinha mais poder, e aí ele destruiu esse outro ser, esse outro extraterrestre de outro planeta, que dizem que é mais poderoso que os outros. Ele acabou com a república e transformou esse governo num governo imperial, né? Aí houve a trocou a república pelo império.
Então, essa é a história de Star Wars. Então, existe várias outras histórias que podemos conhecer, né? Histórias interessantes das histórias em quadrinhos que podemos conhecer. Então, tem aí a Turma da Mônica, tem o Homem-Aranha, tem o Capitão América, é um personagem que simboliza os Estados Unidos, né? O herói que salva os Estados Unidos, é o Capitão América, é um soldado que... E ele todo... Tem com a cor da roupa dele é a mesma das cores da bandeira dos Estados Unidos, né? O Capitão América. Tem o Homem de Ferro, né? Que ele também tem uma roupa que parece uma armadura, e também tem que traz os poderes para ele também. E o Doutor Estranho, ele parece que é um cientista, que ele tem outros poderes assim de adivinhação, de fazer mágicas também, fazer coisas interessantes também, né? Com o poder de comunicação que ele tinha, parece que o poder de comunicação e telepatia, a inteligência dele era uma inteligência boa, né? Assim, ele era bem inteligente, tinha uma inteligência grande e criava fenômenos físicos, alguns fenômenos físicos que desafiavam a gravidade, né? Como levitação de objetos. Então ele é um outro personagem interessante. Então as histórias de quadrinhos têm esses personagens, esses heróis que atraem muitas pessoas, né? Que estão histórias interessantes, né? Então eles são presentes em várias histórias interessantes. Então tem essas histórias, né, que tem esses personagens, então que estão envolvidos. Então é uma narração. A narração ela é formada de personagem, ambiente, que é o lugar onde acontece a história, né? Pode ser uma cidade, um campo, né? Algum lugar. O ambiente, numa escola, hospital, é um ambiente. E o tempo, né? Então o tempo pode ser um tempo lá no passado, um tempo histórico no passado, ou o tempo no futuro. Então o tempo ele pode ser no passado ou no futuro, em algum lugar do tempo. Então os três elementos básicos, né? O personagem, o ambiente e o tempo. E tem os outros elementos da narrativa que também são importantes, como o diálogo, mas os básicos mesmo são esses três aí: o ambiente, o personagem, o ambiente e o tempo. E outros que não são muito importantes, mas também são importantes, né? Os principais são esses: principais, ambiente, o ambiente, que é o lugar onde acontece a história, o ambiente, o personagem, as pessoas que estão envolvidas na história, e o tempo, onde tudo a ordem cronológica, né? Tem um tempo psicológico, que a pessoa lembra do passado, e é o psicológico, tempo psicológico, e tempo cronológico marcado pelo relógio. E a narrativa, né? O enredo. O enredo são os acontecimentos. O enredo são os acontecimentos da história. Além dos diálogos também, que são as ações, né? As ações já estão no enredo, né? As ações. O personagem de uma história ele vai praticar uma ação. Então ele está andando na rua, um exemplo. Um personagem está andando na rua, então ele está praticando a ação de andar na rua. Aí um personagem ele está pegando um objeto, então ele está praticando a ação de pegar um objeto. Então ele é ação, o enredo é ação. São os acontecimentos, né? Um personagem está dialogando com o outro, conversando com o outro. Então um personagem está voando. Então tudo que acontece, são as ações, tudo que acontece está no enredo, né? Então o enredo é esse conjunto de ações, de acontecimentos. Choveu, os personagens estavam em algum lugar, de repente o céu escurece e começa a chover. Então é um acontecimento. Então são acontecimentos, são um conjunto de acontecimentos que fazem parte da história. Então esse conjunto de acontecimentos são chamados de enredo. Então é a narrativa, né? Então o elemento narrativo, o gênero narrativo das histórias em quadrinhos o gênero literário das histórias em quadrinhos é a narração, a narrativa, a narração, porque contam a história. Então existem várias histórias em quadrinhos. Em quadrinhos é porque é um formato em quadrinhos. Então antigamente existia a literatura escrita, né? E alguns ilustradores nos livros, né, criavam alguns desenhos para ilustrar. Tinha livros assim que a narrativa, o texto escrito
não tinha nenhuma figura, nenhuma imagem, nada. Era somente texto escrito mesmo. Depois passou-se a colocar os desenhos para alguns desenhos nesses livros para ilustrar a história. Então as histórias começaram a da época que era somente escrito, sem nenhuma imagem, sem nenhum desenho, nenhuma imagem, passou a ter algumas imagens, alguns desenhos, algumas imagens para ilustrar a história, o personagem, o lugar, o acontecimento da história. Então, vamos dizer assim que o personagem estava andando e caiu, né? Aí tem um personagem lá, aí ele desenha ele cai sentado no chão, como se tivesse caído. Então um personagem está subindo em cima de uma árvore. Aí tem um desenho dele subindo em cima de uma árvore. Então tem a ilustração que mostra esse acontecimento. Então é isso aí, né? São esses acontecimentos que estão presentes na história e que fazem parte, né? Esses acontecimentos fazem parte da história em quadrinhos, né? Fazem parte. Então começou assim, depois, aí o texto foi criando mais imagens, né? Foi chegando ao ponto de que o texto escrito antes era predominante, né? Então era a predominância do texto escrito em cima da imagem. Então chegou um momento em que a imagem passou a ser predominante ao texto escrito. Então nesse momento aí Jesus resolveu criar em quadros, né? Fazendo os quadrados assim, uma forma geométrica. Eu já fiz um vídeo explicando sobre forma geométrica, o quadrado. Então são vários quadrados, que é uma forma geométrica, né? O quadrado é uma forma geométrica. Então dentro desses quadrados havia os desenhos, e eles estavam em sequência, os desenhos em sequência, como se fosse no cinema, né? O cinema é uma linguagem, né? Uma linguagem, uma arte, né? Uma linguagem de comunicação em que vamos dizer assim, a imagem em movimento, é o cinema, a imagem em movimento. Quando não é possível gravar a imagem, capturar a imagem, é criada essa imagem através do desenho, é criada uma imagem. Então, dessa forma surgiram os desenhos animados, porque criada uma imagem, um desenho, e esse desenho é colocado em movimento, né? Então, cria um personagem que está com a mão assim, ele está com a mão para cima assim. Aí ele quer mover a mão para o lado de cá. Então ele vai, o segundo desenho ele faz voltando para o lado esquerdo, vamos dizer assim. Depois ele faz o desenho para o lado direito. Então, e aí ele faz como se fosse movimentando a mão, né, ou o braço. Então ele faz o desenho criando a ilusão de movimento, né? Então quando não é captada, né, a imagem, capturada e captada a imagem, né, real de alguma coisa que existe, é criada a imagem através de um desenho, né? E aí, como é criado, né, então a gente usa a imaginação, então podemos criar coisas que não existem na realidade através do desenho. E são criados os desenhos animados são criados dessa forma. Mas os desenhos animados vieram depois das histórias em quadrinhos, porque existia a linguagem da história em quadrinho. Então, quadrinho foi criado os livros, pequenos livros, com quadrinhos, com quadradinhos. Dentro desses quadrinhos tem o desenho dos personagens, do ambiente, desses elementos da narrativa, né? O desenho do ambiente, onde acontece a história, o lugar onde acontece a história, os personagens que participam da história, os acontecimentos que fazem parte da história. Então, todos os elementos estão lá dentro da narrativa, está dentro desse quadrinho. A diferença é que tem um balão, né? O balãozinho, a comunicação. Então, para fazer com que os personagens se comuniquem, existe um elemento que é um balãozinho. Dentro desse balãozinho tem a escrita, né? Tem a linguagem escrita, tem uma mensagem escrita, tem um texto escrito, né? Então tem um balãozinho, dentro do balãozinho tem um texto escrito. E aí esse texto escrito, ele representa a fala do personagem. Então, quando um personagem está falando com o outro, né, dentro do quadrinho, das histórias em quadrinhos, então ele tem um balão em cima da cabeça do personagem. Em cima da cabeça do personagem tem um balão, né, um balãozinho. Imagina um balão mesmo, normal assim, um balão. E dentro desse balão tem o texto escrito, que é a mensagem que
a pessoa quer passar, a pessoa, o personagem quer passar para outra pessoa. Então, a comunicação. Então, a comunicação entre os personagens dessa história, dessas histórias, a comunicação entre os personagens dessas histórias é feita através de balões. E aí, o pensamento, quando ele fala, né, forma oral, fala, é expresso pelo... tem um balão específico para... um balão específico em que tem o texto escrito, que tem a mensagem que ele quer dizer. Quando é a forma de pensamento, já é um outro balão diferente. Aí já parece uma nuvem, é uma forma de nuvem, é um outro elemento diferente. E dentro dele também tem um texto escrito que tem a mensagem que o personagem quer dizer, tem a mensagem, né, do diálogo, da comunicação. Então, vamos imaginar que um personagem da história em quadrinhos, ele acorda e está se espreguiçando, aí tem um desenho dele se espreguiçando, acordando, né, vamos dizer assim, ele acordando, né, vamos dizer que o dia está amanhecendo, tem o desenho do sol nascendo, o sol atrás das montanhas, sol nascendo, e aí tem ele levantando da cama, levantando a mão para cima, e colocando a mão na boca, se espreguiçando, e tá a imagem, e aí ele quer dizer bom dia. Então, em cima da cabeça dele está escrito bom dia. Então, aí é a comunicação, né? Tem a comunicação. Feita dessa forma, a comunicação entre os personagens, o diálogo, né? A comunicação, o diálogo entre os personagens é feita dessa forma, através de balões. No desenho, tem as fotonovelas, é a mesma coisa dos desenhos desenhados mesmo, criados, né, à mão mesmo, criados à mão, desenhos. Só que a diferença é que são fotografias, são imagens de fotos, né? Então são fotografias, então o fotógrafo tira foto de um objeto, de alguma coisa, de alguma pessoa, ele fotografa um objeto, uma pessoa, alguma coisa, e ele tira foto dessas, tira fotografia fotográfica, tira foto dessas pessoas, dessas coisas. E aí ele vai juntar e vai colocar numa ordem em que vai compondo, vai criando uma narrativa, uma sequência de narrativa. E assim, a única coisa a única coisa de diferença da fotonovela para a história em quadrinhos é que a fotonovela é em forma de foto, são fotografias. E a coisa em comum, né, o que tem em comum entre a história em quadrinhos e a fotonovela são os balões que estão em cima da cabeça dos personagens, né, falando, se comunicando. Então, a diferença entre a fotonovela e a história em quadrinhos é que a história em quadrinhos é desenho, é um desenho criado à mão, feito à mão, e a fotonovela é uma fotografia. Alguém foi lá, tirou uma foto, fez uma fotografia, então essa é a diferença. Mas a linguagem é a mesma, né? A comunicação é a mesma, né? A linguagem, a história em quadrinhos é a união, é a comunicação, vamos dizer assim, a união entre a linguagem não verbal com a linguagem verbal. Linguagem verbal quando existe a fala, né? Algo que podemos ouvir ou ler, né? Escrita, né? De forma escrita. Então a linguagem verbal ela pode ser vista ou ouvida, né? Quando você vai ler, né, um texto escrito, ele é uma linguagem verbal. Um texto escrito, vai ler um texto escrito é uma linguagem verbal. Quando você vai ouvir alguém falando, é uma linguagem verbal também. Só que um você ouve e outro você lê, né? E a linguagem não verbal é a imagem, assim como no cinema, como nos desenhos animados, como no filme de um cinema. Então são as imagens que é a linguagem não verbal. E aí ele faz a união entre as duas linguagens, a verbal e a não verbal. Então, na história em quadrinho está essa união entre essas duas linguagens. É uma linguagem interessante, é bem interessante, porque é muito parecida com a linguagem do cinema, que é o cinema que temos hoje. Que é uma linguagem, vamos dizer assim, audiovisual, que você pode ver e ouvir, audiovisual. Então tem a vista, a imagem e você pode ver e ouvir. Então, no caso da história em quadrinhos, você não pode ouvir, mas pode ler, né? Ver a mensagem que está escrita.
Então, as histórias em quadrinhos são criadas dessa forma. Então, os personagens os heróis da Marvel, que Marvel é uma empresa que cria desenhos animados, uma empresa que começou com história em quadrinhos, cria os desenhos, e aí esses heróis da Marvel, são vários heróis da Marvel, tem o Incrível Hulk, né? Vamos lembrar aqui dos personagens. Então, o Hulk, Incrível Hulk, tem o Homem-Aranha, Capitão América, tem o Super-Homem, tem o Batman, né? Batman também, né? Que Batman e Robin, né? Então Batman e Robin, que também surgiram, os Batman e Robin surgiram das histórias de quadrinhos. Tem o Thor também, que já falei, o Thor, o Doutor Estranho, e são vários outros, né, que surgiram saíram das histórias de quadrinhos, foram para os desenhos animados e para o cinema. E todos esses personagens, todos esses heróis das histórias de quadrinhos, eles surgiram, todos esses heróis que nós conhecemos, né, o Batman, o Super-Homem, Capitão América, o Homem-Aranha, o Hulk, todos eles surgiram das histórias em quadrinhos, todos eles. Somente depois de um tempo que eles foram para os desenhos animados e para o cinema. Mas a origem deles é a história em quadrinhos. E aí a empresa Marvel criou, fez vários livrinhos assim com essas histórias, assim como o conhecido Maurício de Souza, né, o criador da Turma da Mônica, também fez criou essas histórias, né, em forma de essas narrativas, né, essas narrativas em forma de histórias em quadrinhos. Então foi dessa forma, né? Então foi assim que surgiram as histórias em quadrinhos. Então essa foi a origem, né, dessas histórias bem interessantes que nós conhecemos hoje, né? Então surgiu dessa forma. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Sobre as histórias em quadrinhos, né? De como tudo surgiu, né? De como surgiu as histórias em quadrinhos, né? Que surgiram dessa forma. Espero que tenham gostado de relembrar, né? Os grandes heróis das histórias em quadrinhos. Então, esses são os grandes heróis das histórias em quadrinhos, os grandes personagens das histórias em quadrinhos. E essa foi a origem, e foi dessa forma que surgiram as histórias em quadrinhos. Então, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês e um grande abraço.